Olá, boa manhã, boa tarde. Meu nome é Armando Arruda e estou apresentando meu trabalho de final de curso, que é BCI baseado em SSVEP, análise e comparação de classificadores. Meu professor foi o Romes Atux. Introdução aos BCIs. O que é uma BCI? Uma BCI é uma interface que utiliza os sinais cerebrais para controlar dispositivos externos por vias que não são as vias motoras tradicionais. A gente tem vários BCIs. Nesse trabalho, a gente trabalha com a BCI baseada em SSVEP, Steady State Visual Evoked Potentials, do inglês, né? Que são estímulos que ocorrem no cérebro quando uma pessoa olha para uma frequência específica, o cérebro reproduz essa frequência e seus respectivos harmônicos. Esses dados eles são possíveis de detectar e trabalhar em cima deles. O objetivo desse trabalho é comparar o desempenho dos classificadores LDA, SVM e ALM, avaliar o impacto da etapa de pré-processamento do método de Welch e identificar as melhores configurações para aplicações práticas de BCI. O processo geral de uma BCI, né? Como é que funciona? Bom, o paciente ele está fazendo experimento, né? A gente adquire os dados através de algum método, EEG, por exemplo, passa pelo pré-processamento, pela extração de características, classificação e feedback para voltar para o paciente. A estrutura experimental que a gente utilizou, na base de dados chinesa pública, eles utilizaram um teclado de Speller, né, com 40 teclas, cada tecla pisca numa frequência diferente, que é para onde o paciente olha, e um EEG, eletrocefalograma, no sistema 1020 para coletar os dados pela escalpa do paciente. O procedimento experimental foram 35 pacientes que participaram. O Speller tinha 40 caracteres, piscando cada um numa frequência específica, e foram realizados 6 blocos, totalizando 240 trials, né? Um para cada caractere, para cada bloco. Cada frequência desse SVEP foi associada a um caractere fixo, e as 4 que a gente colocou como base desse estudo é 8 Hz, 10.4 Hz, 12 Hz e 15.2 Hz. Procedimento experimental, no início tem meio segundo de um caractere vermelho em cima do caractere objetivo, para o paciente olhar para lá. Todas as teclas piscam durante 5 segundos e depois tem um intervalo de descanso. Pré-processamento, a gente aplica a referência comum, o CAR, né? Que o CAR é uma técnica de abordagem reticular espacial que se baseia basicamente em extrair a média do potencial dos 64 eletrodos e subtrair do potencial de cada um do eletrodo. Esse é o CAR. Depois da extração de características, a gente nota a extração de característica é uma etapa que o objetivo dela é pegar as características do sinal mais importantes, mais relevantes, que trazem mais informação. Para esse caso de SSVEP, claramente é a análise espectral, né? Porque ele desperta frequências específicas além do sinal cerebral. Então a gente pode ver aqui o sinal do tempo, ele não transmite quase nenhuma informação. Já a sua FFT, né? Ele está ali os picos em 12 Hz, 24 e 36. O método de Welch, como é que funciona? O método de Welch, você pega um sinal, segmenta ele em algumas partes, sobrepõe os sinais com algum sobreposicionamento. Em cada um desses segmentos, você aplica uma função de janelamento para reduzir as bordas, né, amenizar as bordas. Calcula a transformada em cada segmento, calcula a densidade espectral, né, através do peridograma, e extrai a média da densidade espectral em cada segmento. Esse é o método de Welch. A gente vê o método de Welch graficamente aqui, divide o sinal, aplica a janela, extrai a densidade e calcula a média. O objetivo do método Welch é reduzir a variância ao estimar a densidade espectral de potência dos segmentos sobrepostos, né? A gente utilizou o método Welch sem janelamento e com janelamento. Aqui a gente vê uma comparação do método sem e com. No método sem, os picos nas frequências de interesse são maiores em valor, né? Mas no método com janelamento, a gente vê que ele reduz mais a variância, né? Ele ameniza as frequências que não são as frequências de interesse, facilitando a classificação. O LDA, né, o análise discriminante linear, ele busca separar as classes no espaço de características original com uma fronteira linear. É aplicado em problemas onde os dados têm separação linear. Ele utiliza uma função discriminante, definida como está aí na tela, né, de x é w transposto x mais b, w é o vetor de pesos, x é o vetor de características e b é o bias. Essa função discriminante, ele gera uma reta cujo objetivo é separar as classes, né, no caso binário aqui, se ao aplicar a entrada for maior que zero é uma classe, se for menor que zero é outra classe. A extensão para n classes, basicamente, se faz uma função discriminante para cada classe, e a decisão vai ser a classe de x é aquele para qual a função discriminante avaliada em x se torna o maior valor. Método dos mínimos quadrados busca justamente achar o vetor de pesos W, né? Ele faz isso através da minimização do erro quadrático total entre as saídas desejadas, que são os rótulos, e as saídas previstas pelo modelo linear. Aqui a gente tem a equação do erro quadrático, né? A gente tem que minimizar essa equação. Para fazer isso, é uma solução matemática chamada de inversa de Moore-Penrose. A gente aplica a inversa de Moore-Penrose, que está definida aqui na matriz de entradas, multiplica pelo vetor de rótulos. Esse é o vetor de pesos ideal para o método. O Support Vector Machines ele é uma classe de algoritmo de aprendizado supervisionado desenvolvido para resolver problemas com a maior eficiência possível, né, de acurácia, né, de precisão. O que ele faz é maximizar a margem entre as classes no espaço de características, estabelecer um hiperplano que faça com que a diferença entre as margens seja o maior possível, né, como a gente pode ver aqui. O hiperplano pode ser descrito por essa equação.
E o desenvolvimento matemático para achar o W, né, envolve um problema de otimização de maximização de margem, que resulta na equação da minimização da metade da norma ao quadrado do vetor W, sujeito a algumas restrições. O desenvolvimento matemático disso envolve operadores de Lagrange. Você aplica os operadores de Lagrange. Com os operadores de Lagrange, você pega os multiplicadores de Lagrange alfa i, que são associados a... Cada alfa i é associado a uma amostra de treinamento. E os alfa i, que dão um valor maior que zero, são os alfa i das amostras que a gente chama de vetores de suporte, que são aqueles pontos que são o mais próximo possível da margem de separação. Estão aqui em azul e em vermelho. São eles que definem o hiperplano ótimo. Quando os dados não são linearmente separáveis, o SVM utiliza uma ferramenta matemática, que chama função de kernel, que o que ela faz é pegar esses dados no seu espaço original de características e transpor para um espaço de maior dimensionalidade, onde eles sejam linearmente separáveis, para assim poder aplicar o método. Essas são as funções de kernel mais comuns. A gente, nesse estudo, usa a linear e a RBF, função de base radial. O LM é uma rede neural que, ao contrário de muitas outras, ela tem uma camada única de neurônios e ela não precisa ficar fazendo otimizações, iterações para otimizar o método, né? Essa camada, ela pega, a camada de entrada recebe os dados brutos, daí a camada de oculta, ela pega esses dados brutos e com uns pesos aleatórios que são fixos, ela transforma esses dados num espaço de maior dimensão através de uma função de ativação chamada g de x, e daí dessa camada oculta de neurônios passa para a camada de saída com os pesos que são ajustados, né, que é o beta, que é justamente o que a gente quer achar aplicando o método da minimização do erro quadrático, o AU no LDA. Então, para cada neurônio, a gente calcula, cada neurônio J, a gente calcula a função de ativação para aquelas características de uma entrada X, né? E daí isso é para cada neurônio. Você utiliza a função de ativação linear, tem várias comuns. A gente vai utilizando nesse estudo a linear, a sigmoide, a hiperbólica e a ReLU. E daí você gera a matriz de ativações H, fazendo cada neurônio, ele vai retornar um valor, né, de H de J para aquela entrada X. Então, a gente na primeira linha vai ter para o neurônio 1, para a entrada X1, até o neurônio L para a entrada X1. Você aplica isso para todas as entradas, você obtém essa matriz, né? Essa matriz ela mapeia justamente os dados através da função de ativação para o espaço de maior dimensionalidade. Os pesos da camada de saída, fazendo a matriz de saída y sendo igual a H vezes beta, a gente quer achar o beta e a gente aplica a mesma teoria do LDA, da minimização do erro quadrático, pela inversa de Moore-Penrose. Bom, como que a gente tratou os dados, né? Primeiramente, a gente tirou os meios segundos iniciais onde não tinha estímulo, porque aqueles meios segundos não são interessantes, aplicou o CAR em cima disso, e daí com esse sinal pré-processado, a gente divide ele em 5 segmentos, cada sinal de 5,5 segundos, para multiplicar vezes 5 a quantidade de amostras que a gente tem, para deixar o modelo mais robusto, né? Tem mais amostras para treinamento e para validação, resultando em 6 blocos, 4 frequências de estímulo, 5 janelas para cada amostra, né? Resulta em 120 amostras que a gente vai ter para treinamento e validação. Com os dados segmentados, a gente constrói uma matriz de atributos em 2 cenários distintos. Um aplicando o método Walsh sem janelamento, no sinal de 1,83 segundos, né, as 5 janelas segmentadas, e o outro pegando esses sinais e aplicando de novo mais um método de janelamento, né, que é o método de Walsh com janelamento, com 5 segmentos e overlap de 50%. Aqui está a estrutura de matriz de atributos, né? A gente organizou desse jeito. É um jeito que fica fácil para fazer a classificação, um jeito que fica fácil de mexer nela. A sem janelamento e com janelamento são iguais, só muda a função, o jeito que a função WELT foi aplicada. O ambiente de testes. São 35 pacientes. O que a gente fez? A gente gerou, primeiramente, as matrizes de atributos, deixou guardado em um arquivo. E daí, ao rodar a execução, não precisa ficar gerando as matrizes uma e outra vez. Em cada execução, um vetor aleatório é gerado para selecionar 2/3 das amostras para treinamento e 1/3 para validação. E daí, em cada execução, esse ambiente ele chama um dos classificadores, ou LDA, ou SVM, ou LM, com seus respectivos ajustes, né? Daí o código faz isso, ele gera as taxas de acurácia, o tempo de execução e retorna para a gente estudar. Resultados de discussões, né? O objetivo desse estudo era identificar o classificador mais adequado para aplicações práticas de BCI em tempo real, ou seja, o que é que a gente analisa? Precisão e robustez, né? Tempo de execução. A gente analisou também o método de Welch sem congelamento. Fizemos 3 experimentos. O primeiro é sobre o ELM em diferentes configurações. Vamos lá. O LM se mostrou mais eficiente na função de ativação linear, porque esse estudo demonstrou que os dados em SSVEP são majoritariamente linearmente separáveis. A faixa de neurônios ótimas sempre foi a de 100 e 500. E a gente nota que quando você aumenta muito os números de neurônios, o modelo tende a um fenômeno chamado overfitting, que é quando aquele modelo ele se ajusta muito às amostras de treinamento, perdendo a capacidade de generalização para novas amostras, reduzindo assim a eficácia para validação. Né? Então, a gente vê aqui ó, 75, 7 segundos de execução, na condição ótima.
O Relu, 73,7 segundos também, muito parecido, porém ele vai perdendo a acurácia com overfitting. O Sigmod também vai perdendo a acurácia com overfitting, o tempo de execução é bem maior, porque ele é uma função que serve para mapear dados não lineares, e a acurácia é bem menor do que os outros dois métodos, assim como o Tansig, pelas mesmas razões citadas, né? Eles adicionam complexidade no modelo, uma complexidade não necessária nesse cenário. O SVM, a gente analisou o cenário com kernel linear e com kernel não linear, no caso de função radial, né, o RBF. A gente vê aqui o quê? Uma diferença discrepante na acurácia. O linear ele é muito mais eficiente, justamente porque os dados são linearmente separáveis, a complexidade introduzida pelo kernel ela não é bem-vinda, ela afeta a acurácia de um jeito muito forte. Assim. E em relação ao tempo de execução, o SVM ele é um modelo mais matematicamente pesado, então ele é também o mais demorado. Né? A gente vê aqui tempos de execução muito altos. Comparação entre os três classificadores. O LM foi o menos eficiente, o LDA uma eficiência ligeiramente superior, 77,80, e o SVM de longe o mais eficiente, né? Em questão de acurácia. Em tempo de execução, já o cenário muda. O LDA, como é o método mais simples, né? Ele só faz a função discriminante linear, ele é de longe o método mais rápido. O LM não fica para trás, bem rápido também. O SVM ele é muito demorado. Então, o que é que a gente conclui, né? A gente conclui que os principais resultados, o SVM com kernel linear tem a melhor precisão, devido à maximização de margem do modelo teórico, né? Ele apresenta um custo computacional muito alto, inviabilizando para aplicações em tempo real. O LDA, ele apresenta altíssima eficiência computacional e uma precisão consistente. Então, ele é adequado para sistemas que exigem respostas rápidas. Já o LM tem uma precisão ligeiramente inferior e um tempo de execução, ok, bem decente. O ponto positivo do LM é a sua capacidade de flexibilização. Né? É muito fácil você mudar as configurações dele, o número de neurônios, a função de ativação, permitindo que ele se adapte a uma ampla gama de aplicações de PCI. Em questão do janelamento, a gente notou que o método de Welch com janelamento melhorou a precisão de todos os métodos, porque ele justamente reduz o ruído e reduz a variância das amostras de entrada, né? Ajudando a melhorar a separabilidade entre as classes. As contribuições. Bom, uma interpretação importante é que os dados SSVF gerados por EEG para essa PCI são linearmente majoritariamente separáveis, né? E isso favorece modelos de classificação linear, como o LDA e o SVM, em detrimento de modelos como a LM, né? Destaque dos classificadores, o SVM com kernel linear para aplicações que exigem precisão acima de tempo de execução. O LDA é de longe a melhor opção para opções assistivas, opções de reabilitação, por exemplo, uma pessoa que controla uma cadeira de rodas a partir de teclas e um speller, né, ele precisa que o negócio seja rápido para evitar acidentes. O LM, o destaque dele é justamente a flexibilidade, né, e uma adaptação rápida de treinamento, diferente de outras redes neurais. Implicações práticas. Os classificadores lineares são a escolha mais robusta para BCI de SSVEP em tempo real, devido ao seu baixíssimo custo computacional e ali uma acurácia bem decente. Né? O LM, embora menos preciso, ele é flexível, né? Então ele pode ser utilizado em muitas aplicações. Mais estudos podem ser feitos e devem ser feitos em relação ao LM para avaliar a sua aplicação em outras BCIs, né? E o fruto desse estudo, o resultado desse estudo, é que as orientações que foram fornecidas aqui nesse estudo, elas servem para abrir caminho para o desenvolvimento de BCIs mais robustas em aplicações assistivas, né, aplicações médicas, que têm o potencial de melhorar significativamente a vida daqueles pacientes, daquelas pessoas que perderam as suas habilidades motoras devido a razão que seja, né? A gente espera que esse trabalho possa contribuir para ajudar a vida dessas pessoas. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, tchau, tchau.